Beleza. Agora vai estar gravando. Deixa eu ver aqui. Olha, ele está conectando aqui para processar. Ok. Se eu não me engano, se eu usar o comando, acho que ele tem um comando para transformar em texto. E a primeira coisa que eu vou fazer que aqui no Colab ele tem umas vantagens que algumas bibliotecas elas já vêm por padrão. Então, se eu pegar aqui e dar um import no pandas e no numpy, vai dar para ver que ele consegue carregar mesmo eu não instalando as bibliotecas. Mas vamos supor que eu queira instalar uma biblioteca nova dentro do Colab, usar junto com o Colab. Você pode usar essa sintaxe aqui, que é o exclamação, aí você pode dar um pipe install e aí passar o nome da biblioteca, por exemplo, requests. Quando você rodar, aí no caso do Mac, eu acho que funciona Alt Enter, ou se não se for do, quer dizer, Option Enter, ou se não se for no caso do Windows Alt Enter, ou do Linux, né? Ele vai rodar para você a célula e criar uma célula embaixo. Então você tem aqui, dei um pipe install requests, beleza, tem a sua biblioteca aqui baixada. No caso, provavelmente por ser uma biblioteca muito comum, eles já devem deixar cacheado aqui, se você for ver, tipo, já está satisfeito, tipo, já foi feito, né? Já existe, no caso, a biblioteca e o que ela precisa, né, para funcionar. Agora vamos fazer um exemplo. Tipo, o legal do Pandas é que ele é uma biblioteca que funciona de maneira que, diferente das listas do Python, que elas funcionam de maneira heterogênea, você consegue pegar uma lista do Python e trabalhar de maneira que você consiga colocar tanto uma string quanto um número, ou se não, qualquer tipo, ou um booleano. O Pandas ele não funciona assim, ele funciona de maneira com que as listas elas são homogêneas e o ponteiro de memória que é a maneira com que o ponteiro de memória funciona de uma lista do Pandas, no caso um array, né, que é uma maneira de chamar, é diferente de, por exemplo, uma lista comum do Python. Então, se você pegar, por exemplo, a lista do Python, vamos supor, eu vou ter lá a variável a, ela é um ponteiro de memória, né, para as informações que estão em memória. Então, se você for lá e for ver dentro da memória, vão ter as informações do o tipo, né? Então, por exemplo, quando você coloca tipo a igual a 1, ele vai estar apontando para aquele ponto da memória que você tem a variável a, que ela tem o valor 1, que esse valor é um integer 64, por exemplo. E aí, se você tiver uma lista que, por exemplo, tem mais de uma coisa, por exemplo, se eu tiver uma lista que ela vai estar com um número e uma string, para cada valor que você tiver nessa lista no Python por padrão, vai ser um ponteiro de memória que vai estar apontando para algum lugar da memória. Então, cada uma dessas coisas é como se você tivesse um ID para cada coisa. E aí isso não é muito performático quando você vai trabalhar, quando se fala de listas no Python. Então, para resolver isso, no caso do Pandas, ou melhor, o que roda atrás do Pandas, que é o NumPy, ele funciona de maneira com que você tem esse array,
que vai ser uma lista que você vai perder essa heterogeneidade, né, da lista, vai ser uma lista homogênea. E essa lista homogênea, ela vai te permitir trabalhar muito mais facilmente, porque quando ele apontar para a memória, ele vai estar lá, tipo, informando que a lista inteira é, por exemplo, um integer 64. E aí isso ajuda em performance. Outra diferença muito importante quando você vai trabalhar, por exemplo, com um array ou uma lista do Python, é a questão do resultado. Se eu for aqui, por exemplo, colocar que A é igual a 1, 2 e 3, e eu colocar aqui A vezes 2, ele vai me repetir os valores da lista como se fosse uma string, né? Ele vai lá 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora, vamos supor que eu vou, e aí eu vou pegar aqui B, eu vou criar uma lista de novo. Eu vou dar um np.array, eu vou criar uma lista 1, 2 e 3. Quando eu rodar essa lista, ou esse array, eu fizer b vezes 2, você vai ver que ele vai me dar o resultado 2, 4, 6. Porque nesse caso, ele vai funcionar como uma matriz e não mais apenas como uma lista heterogênea, assim como é a lista padrão do Python, né? Isso aí é bem legal. Então, para fazer cálculo, o Pandas e o NumPy eles são muito, muito úteis, né? Tipo, dependendo do programa de negócio que você está trabalhando, é muito mais fácil de você trabalhar se você converter a sua lista padrão para um array. Aí vamos supor que, por exemplo, eu queira pegar e montar uma tabela, né? Vamos supor, eu quero chegar e quero fazer uma tabela igual no Excel, supondo. Aí vamos supor, eu vou ter o nome do indivíduo, aí vamos supor, eu vou colocar Alberto Alexandre e Marcos. Aí vou ter aqui idade é igual a 17, 23 e 48. Pá, isso aqui. E vamos colocar outra coisa, por exemplo, a altura. Que aí, por exemplo, pode ser um float, que eu vou colocar 1,80, 1,76. Aí esse cara aqui é 1,63. Aí tem lá os atributos do Alberto, Alexandre e do Marcos. Rodei aqui. Aí o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu vou fazer eu tenho que pegar essas listas, como vocês estão vendo, todas as listas aqui elas são homogêneas, né? E vou transformar da mesma maneira naquele array. Então vou pegar aqui nome, e aí eu vou de novo colocar np.array. E vou passar nome. E aqui é a mesma coisa para idade. Opa! Toda a altura. Quando eu fizer isso, por exemplo, se eu tivesse rodado o type aqui em cima, você vai ver que ele está como list. Se eu der agora um type no nome, por exemplo, você vai ver que ele vai retornar um NumPy array. Agora, se eu quiser, por exemplo, pegar isso aqui e transformar naquela tabela, por exemplo, trabalhar, se fosse um Excel, alguma coisa do tipo, para trabalhar mais rápido, eu poderia simplesmente chegar aqui e dar um data frame, que é o padrão, só um minuto. Aqui dá um df. E aqui nesse data frame eu vou passar, então vou chamar
método pd data frame. E aqui dentro eu vou passar um dicionário. Tem outras formas de fazer isso, essa é a forma que eu acho pelo menos a mais simples, assim por dizer. Que eu repito aqui nome, aí passo o nome, aí aqui eu vou passar idade, que eu vou estar atribuindo aqueles valores que a gente viu anteriormente a esse dicionário. Altura, altura. E quando eu dar isso aqui e der um df, vocês vão ver que ele me retornou naquele formato que a gente chama de tabular, né? O nome, a idade e a altura de cada um dos indivíduos, né? E aí aqui dá pra gente começar a brincar com algumas coisas. O número de valores é pequeno aqui, né? Não dá para mostrar nada muito complexo. Dá pra gente depois eu posso mostrar como que faz para trazer para dentro do Colab, né? Um arquivo de fora. Mas por enquanto vamos trabalhar aqui com esses valores que a gente já tem disponíveis. Então se eu for aqui e der, por exemplo, um df.min, ele já vai me trazer algumas informações. Então, dos valores que eu tenho, ele vai falar que a média dos meus aqui integrantes são de 29 anos, em torno de 29 anos, e a altura em volta de 1,73 m. Mas assim, tem outras coisas que você pode tirar com muita facilidade. Então, se você dar um def.describe, ele já vai te trazer meio que tudo que você precisa das funções mais básicas do Pandas, né? Então, se você olhar aqui, ele vai trazer tipo a contagem, quantos que tem de cada informação, a média, como a gente já visto aqui em cima, ele vai te mostrar o desvio padrão. Então, por exemplo, se a idade é muito mais alto, né, o desvio padrão chega a ser a 16, né, também tem essa grande distância entre as idades aqui nos nossos integrantes. O valor mínimo, o valor máximo, e aqui os quartis, que sendo 25% primeiro quartil, os 50% segundo quartil, e 75% terceiro quartil. Bom, por enquanto era isso que eu queria mostrar. Essa foi uma primeira aula de teste mesmo, para mostrar como que era o funcionamento do NumPy, né, assim, e do Pandas, como é que funciona um pouco por trás. E como é fácil, né, de trabalhar e tirar algumas métricas disso aqui, então, pô, imagina, se você está trabalhando dentro do Excel e você faz muito cálculo, é difícil muitas vezes de você pegar isso e trabalhar com grandes volumes de dados, porque você tem que basicamente colocar tudo numa interface gráfica. E isso acaba pesando muito para o seu computador. Agora, o mesmo arquivo que você está lendo no seu Excel, você pode ler sim no Pandas. E aí, lendo no Pandas, ele não vai alocar todo esse espaço, porque ele não vai estar naquela interface gráfica com todos os dados. E aí, a maioria das métricas que você teria que trabalhar ali dentro do Excel, você consegue trabalhar só com o resultado delas. E aí, isso é muito mais simples, inclusive de automatizar alguns processos. Então, pô, é isso que eu queria mostrar mesmo. Nossa, no final 17 minutos de vídeo, eu nem imaginei que ia ser tanta coisa. E obrigado aí, até mais.